Graça e paz, irmãos. Queria trazer a terceira meditação desse fim de ano para nós analisarmos a nossa vida diante da palavra de Deus. Nesta época do ano, ela é uma época mais religiosa, digamos assim. As pessoas tendem a lembrar mais de Jesus, a desejar mais votos de felicidade, a se expressar um pouco mais religiosamente uns com os outros. Mas infelizmente tudo isso não passa de superficialidade, de hipocrisia, de algo que não é real no coração. Infelizmente, cada um se analisa diante do Senhor, se realmente existe essa realidade no seu coração. E eu queria trazer essa reflexão para nós analisarmos se a nossa vida ela apresenta fruto artificial e falso ou fruto verdadeiro e real. Como que eu posso saber se a minha vida está apresentando um fruto falso? É se na minha vida apenas em épocas do ano, por exemplo, época próxima à comemoração do Natal que se faz, ou fim de ano, se é somente nessas épocas ou em outras datas ocasionais, eu lembro do Evangelho, eu lembro de Jesus, eu lembro de alguma coisa assim. Isso é fruto artificial, falso. Eu estou preso a calendários para lembrar disso. Isso não é uma realidade na minha vida. Eu não tenho relacionamento com o Senhor, eu não amo a palavra, eu não tenho uma vida de oração, eu não busco a santidade, eu nem mesmo creio em Jesus. Mas nessa época do ano eu procuro expressar alguma religiosidade com palavras, como se eu pudesse atrair essas coisas para a minha vida apenas por falar ou por desejar. Isso é fruto falso, isso é religiosidade morta, hipócrita. Jesus condenou muito isso na palavra de Deus. As pessoas que se aproximavam dele com os lábios, mas com o coração distante, com o coração mundanizado, em pecado, não crendo nele. Jesus combateu isso. A Bíblia é o livro que mais combate a religiosidade morta. Deus não aceita a nossa aproximação dele se nós estivermos em pecado, se nós estivermos querendo justificar os nossos erros, se nós não cremos nele, se nós estamos apenas querendo parecer um cristão. Achar que com palavras bonitas, com comportamentos ocasionais, vamos impressionar. Deus rejeita isso. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Isso é fruto falso, ele só aparece em datas específicas do ano, em comportamentos exteriores. Mas, por outro lado, o fruto é verdadeiro, o fruto é do Espírito, como Paulo fala em Gálatas 5:22, quando nós, pela graça de Deus, somos alcançados pelo Evangelho e estamos dia a dia sendo transformados pela palavra e pelo poder do Espírito Santo à semelhança de Cristo. Então, independente da época do ano, se é época de Natal, fim de ano, independente disso, pela graça de Deus, nós cultivamos um relacionamento com o Senhor pela palavra, uma vida de oração, busca pela santidade, luta contra o pecado, arrependimento, vida da igreja, meditação diária na palavra, vida de oração. Então isso é uma realidade. Então nessa época do ano é apenas uma extensão daquilo que já estamos vivendo. Eu não estou fabricando nada, é fruto do Espírito em mim. Quanto mais cheio do Espírito pela palavra, mais isso vai aparecendo em mim. Não é meu o fruto, não é seu, é do Espírito. Isso é um fruto verdadeiro. O ano todo nós estamos caminhando com o Senhor, progredindo em santidade, desenvolvendo a salvação unicamente pela graça. Então nessa época do ano existe uma realidade. A pergunta que eu faço para você e para mim, a nossa vida apresenta fruto falso ou fruto verdadeiro? Eu estou ligado apenas a datas específicas, a ocasiões para tentar fabricar alguma coisa religiosa? Ou lá no meu coração eu creio em Jesus, eu fui salvo, eu estou sendo santificado, eu cultivo um relacionamento com Ele pela palavra, eu amo a palavra, eu amo a meditação na palavra, eu procuro ter uma vida de oração. Quando eu peco, eu procuro me arrepender pela graça de Deus, eu quero relacionar com Cristo a todo momento. Isso é um fruto verdadeiro, um desejo pelo próprio Senhor. Que Deus nos leve a essa realidade, porque a hipocrisia ela é condenada pela Bíblia e não impressiona Deus. Nós podemos impressionar pessoas, mas Deus conhece o seu e o meu coração. Que haja pela graça de Deus uma realidade nesse fim de ano e que você e eu sejamos cada dia mais transformados à semelhança de Jesus, experimentemos o que é viver em intimidade com Ele. Que Deus alcance os nossos corações e nos capacite pela graça dEle a experimentarmos um relacionamento com Ele em realidade, para que o fruto do Espírito apareça na nossa vida, fruto do nosso relacionamento com Ele. Que Deus te abençoe.